Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o desempenho dos clubes brasileiros no Mundial da FIFA. Terminou a competição, tivemos aí a volta do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente vai debater. E o Botafogo, que é o primeiro clube brasileiro a brigar aí pela bola de ouro também, um feito inédito. Afinal de contas, o Botafogo continua sendo o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. E para conversar com a gente, bater esse papo aqui no Arena Esportiva, temos o nosso amigo, nosso companheiro PV, Paulo Vitor. E aí, Paulo Vitor? Foi um prazer mais uma vez estar aqui participando da Arena Esportiva e falar um pouquinho sobre esses 4 clubes brasileiros que despontaram aí no cenário mundial, né, mostrando para todo mundo que o nosso futebol também ainda vale a pena, também é muito rico, não só de joias, mas daquela habilidade que a gente já conhece. Né? É verdade. Falando em joias, o PV recentemente fez um tour por Minas Gerais. Ele falou de joias, me lembrou das Betas, onde os bandeirantes retiravam o nosso ouro. Joia lembra ouro. Valdir Luiz está aqui também, o nosso repórter, comentarista. Tive o prazer de trabalhar com o Valdir aí durante anos. Valdir, que também foi assessor de imprensa do Botafogo, vai também debater esse tema. Valdir, muito obrigado aqui pela tua presença no Arena. Ô, Rui, é um prazer muito grande estar aqui no Arena Esportiva. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também a presença simpática também do Paulo Vitor. E é muito bom falar de futebol, falar desse Campeonato Mundial de Clubes. E o Botafogo, para desespero de muita gente, na pior das hipóteses, é o 5º melhor do mundo. Para mim é o primeiro, mas pode ser na pior das hipóteses, o 5º melhor do mundo, pela brilhante participação que teve no Campeonato Mundial. Podia ter ido mais longe, mas tem um treinador... Tinha um treinador medroso, né, com medo de sair para o jogo, mas o Botafogo marcou muito porque hoje, por orgulho do futebol brasileiro, além de ter sido o time que mais cedeu jogadores para a seleção, é o único clube brasileiro, respeitando os demais. Nós temos grandes clubes aqui no Brasil. O Botafogo hoje representa o futebol brasileiro no evento da FIFA, podendo ser o melhor do mundo. Na pior das hipóteses, é o 5º melhor do mundo. É verdade, Valdir. E o Botafogo aí fez bonito, né? Despachou, foi o único, né, que despachou o Paris Saint-Germain do Brasil, né? Foi o único que venceu o Paris Saint-Germain num jogo que há muito tempo eu não vi uma equipe taticamente jogar tão bem como jogou o Botafogo naquela partida. Agora, o PV, me permita aqui, você falou do treinador medroso do Botafogo. Eu vou fazer uma pergunta que é bem fácil para vocês e para os nossos telespectadores também responderem. O Brasil, nos 5 títulos mundiais, pentacampeão mundial, né, a seleção brasileira, teve algum treinador estrangeiro nessas conquistas? Não, foi vamos lá, Fiola em 58, Aimoré Moreira em 66. 62, perdão. 62, Zagallo em 70. Isso. O Parreira, 94, Isso. e o Luiz Felipe Scolari em 2002. É a minha pergunta, né? Os telespectadores sabem disso daí. É porque o seguinte, o Valdir falou treinador medroso que o Botafogo tinha. Por que essa enxurrada de treinadores portugueses no Brasil? O Abel, claro, faz um trabalho brilhante aí no Palmeiras pelos títulos aí que conquistou. Mas eu queria saber, será que Portugal nunca foi campeão do mundo, né? Nunca foi campeão do mundo. Nunca foi. Teve uma ótima participação em 66 com o Eusébio e tudo mais. Agora tem o CR7 que dá show, né, com seus 40 anos. Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, não adianta. O cara é craque, o cara é bom. Eu gosto de ver quando ele faz gol, que ele vai lá ele corre assim, fica olhando o tupete, que tem aquele tupete bonito. Tupete bonito, é que nem o seu. O meu não tem Biocreme, nem brilhantina, nem mais nada. O dele, né, ele fica assim, fica olhando e tal. Esse cara é craque. Com 40 anos, eu bato palmas para ele. Agora eu quero saber, Valdir e PV, antes da gente entrar no tema aqui do programa, por que tanto treinador português aqui? Rui, tem James? Você é um brilhante profissional, que eu tive o privilégio de trabalhar com você muitas vezes, em 2 ou 3 emissoras trabalhamos juntos. Você é um brilhante, foi o maior plantão que o rádio teve. Hoje tem um discípulo seu, que é o Vinícius Gama, que é muito bom plantão. Verdade. Você dava um show, bola rolando, mas você não... Pô, então, Rui, bola rolando, eu continuo narrando e eu informando. Eu ia fazer aqui só para contar a história do Rui Guilherme. Então, o modismo, na minha opinião, é modismo. E a mídia de hoje, não é... os Nutellas, que só falam muito de linha baixa, linha alta, quebra-linha e espetado. Pelo amor de Deus. Então, o Brasil teve 3 treinadores portugueses que são vencedores. Só. O Abel Ferreira,
o Jorge Jesus e o Arthur Jorge. O resto, não ganharam nada. E tivemos uma enxurrada de portugueses. Gesualdo, Paulo Souza, Vitor Pereira, Bruno Lage, olha quanto o próprio Luiz Castro, aquele do Vasco, o Álvaro Pacheco, levou de 6 do Flamengo. Então, o modismo, por causa do Jorge Jesus. Eu acho que a mídia, ela respeita pouco o treinador brasileiro. Concordo contigo. Respeita pouco, que dá mais força para o treinador argentino e português. Pô, o tal do Zubeldia tomou pancada no São Paulo à vontade, não ia cair. O brasileiro é ultrapassado, não dá, não. Então você tem lá, você tem os treinadores brasileiros como o saudoso Espinosa, que era um vencedor, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e outros grandes nomes. A seleção de Portugal, as 2 melhores campanhas que Portugal teve foram com brasileiros. Em 66, o Otto Glória e depois com o Filipão, na Eurocopa. Ganhou tudo, inclusive nos times. Então, eu acho que virou um modismo por causa do Jorge Jesus. Jorge Jesus foi o divisor de águas. O Jorge Jesus, que antes de ir para o Flamengo, perambulou pelo Brasil cavando clube. Por pouco não foi para o Vasco, por pouco não foi para o Atlético Mineiro e pegou um time, ele competente, mas um time bom que ele moldou e foi campeão. E depois, quando ele viu que a coisa queria ficar bonita, com a imagem boa, ele cantou para subir, foi embora. Que nem o Arthur Jorge. Que nem o Arthur Jorge. Em 6 meses, ganhou 2 títulos históricos para o Botafogo e se mandou. Sim. Então, tirando o Abel, que tem uma performance melhor. Um trabalho consolidado também no Palmeiras. Até pelo tempo que e a confiança da diretoria também. Mas agora foi eliminado, já começou a ser chamado de burro. Foi eliminado para o Corinthians, perdeu 2 para o Corinthians e já foi chamado. Mas então, tirando esses 3, com todo o respeito que eu tenho a Portugal, que é um lugar maravilhoso, mas eu acho que enalteceram demais os treinadores portugueses e diminuíram bastante os brasileiros. Acabaram com uma geração. Destruíram uma geração que vinha crescendo. Alberto Valentim, Roger Machado e outros mais. Você tem aí hoje, qual o treinador cascudo que você tem hoje no futebol brasileiro, comandando um grande clube dos 20? Você tem o Cuca, você tem uma aposta, que é o Felipe Luiz, que é um treinador que vai crescer. Tem se destacado bastante. Tem destacado. Você tem o Renato, que muita gente chama de boleiro, mas é um baita treinador. É um excelente treinador. Excelente treinador. Conhece tática. Conhece taticamente e tem o poder de vestiário. Como você tinha treinadores como o Abel, que era bom de vestiário, mas você tem o Renato, que o Renato ganhou uma Copa do Brasil pelo Fluminense. As pessoas esquecem isso. Ganhou uma 2007. Copa do Brasil em 2007. Foi vice de uma Libertadores em 2008, nos pênaltis. Depois no Grêmio ganhou a Libertadores. Ganhou várias vezes o Campeonato Gaúcho. Ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio. O Renato é um treinador vitorioso, mas não tem a empatia. Sabe por quê? Ele não fala difícil. Ele é simples. Os caras gostam daquele que fala difícil. Fala a linguagem da bola, né? O Renato... Você vê o Tite, e o boleiro gosta disso. Então, você vê hoje, já melhorou. Hoje você tem um 10-10 praticamente em termos de... Estou falando nos 20 da Série A, 10 estrangeiros e 10 brasileiros. Você tem hoje o David Ancelotti, que eu quero esperar um pouco mais. Sim. Espero que não seja Eduardo Húngaro, que fala italiano. Sim. Pô, entendeu? Era o que... Vamos esperar um pouco mais. Você tem o Crespo, que é o treinador, você tem o Abel Ferreira, diminuiu um pouco o número de estrangeiros, mas o ano passado... Era uma enxurrada. Começou o campeonato, tinham 12 estrangeiros em 28 brasileiros. Tem o Roger Machado, que está muito questionado lá no Inter, mas é um bom treinador. Tem o Cuca, tirando as maluquices dele, mas é um bom treinador, aquelas psicoses que ele tem, mas ele é bom treinador. Então, eu acho que, a mídia desvaloriza muito o nosso produto. Tudo que vem de fora é melhor. O VAR é a coisa mais chata que tem no mundo. Concordo com você. O VAR é a coisa mais chata que tem no mundo. E até hoje é o seguinte, o VAR veio, né? Porque tem na corrida de cavalo há séculos, né? Você tem também no futebol americano, tem no basquete e tal, tem no vôlei já há muito tempo. Aí criaram o VAR. Eu estou com o doutor Avelange, né? Para mim, eterno presidente da FIFA, que dizia, vai acabar, no dia que colocarem o olho eletrônico no futebol, vai acabar aquela discussão do bar, né? Assim, numa praça. Se foi pênalti, se não foi, se estava impedido, se não foi. E o gol mata o narrador, mata o torcedor, porque tu comemora. Daqui a pouco o fachoneiro vai. Aí fica... Não, ele faz assim, né? Como é que é? Aí faz assim. Você vai ver a telinha. Agora, no jogo do Bragantino e Botafogo, o Praxedes fez um golaço.
Pô, eu sou profissional de futebol, tenho meu clube, todo mundo sabe, mas eu analiso Não, ninguém futebol sabe que você sem é paixão. Botafogo. Não, ninguém sabe. Pelo começo da fala dele aqui no Arena Esportiva, eu acho que ficou difícil saber. Eu acho que eu tenho por norma, o Rui trabalhou comigo, eu sou Botafogo com o microfone fechado. Isso. Tem que dizer que é verdade. O gol do Praxedes foi uma justiça ser anulado. Tudo bem, estava um pedacinho impedido. É uma unha. Mas um golaço Aí daquele... vem o questionamento de que vantagem ele vai ter com 1 centímetro de Não é? diferença. Quer dizer, o VAR tirou a vantagem. E outra coisa, eu não acredito no ser humano no VAR. Vou fazer que nem fizeram no Mundial de Clubes, o impedimento... sabe? Automático, tudo bem. Porque o VAR, o cara pode do jeito, se você analisar bem, o Rui pode ter um ângulo, você outro e outro. E é o cara que mede, que faz lá o negócio, não, você não conhece. E são sempre os mesmos. Wagner Heuwey, que esses caras que eram horrorosos no campo, agora são horrorosos lá em cima. Mas estão ganhando dinheiro lá trabalhando. Tá. Então, eu abri esse parênteses aqui porque eu acho importante falar desse assunto, porque eu estava engasgado com isso, com muito treinador português aqui no Brasil. Não é que não tenham competência, competência tem. Mas nós temos, conforme disse o Valdir, até o PV concordou, N treinadores aqui no Brasil que estavam vindo e começaram a ficar esquecidos. E isso também veio para fora das 4 linhas. Quando eu digo fora das 4 linhas, em organização. O Vasco tem um, Flamengo tem o tal de Boto. Quando falou Boto, eu falei, opa, falta o flipper. Aí tem diretor de futebol, gerente agora, de futebol. o Admar Lopes, português também. Isso, Então, meu querido, nós temos pessoas altamente competentes aqui no Brasil, senão nós não seríamos, nós que eu digo, a seleção brasileira não seria pentacampeã do mundo. Agora, falando no Mundial de Clubes, PV e Valdir, quero agora com você, PV, é o seguinte, o Brasil teve o maior número de clubes participantes. O Rio de Janeiro teve o maior número de clubes participantes. Sim. Botafogo, o Fluminense e o Flamengo. Nós tivemos o Palmeiras, né? Mas aquele que mais despontou no Mundial de Clubes, que foi mais longe, foi o Fluminense, né? Que é o teu time de coração. Comandado pelo Renato Gaúcho, citado pelo Valdir, e no qual eu concordei com o Valdir. Renato é um grande treinador. O que você achou do desempenho dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes? Eu acho que um pouco desacreditado foi o que chegou mais longe, que foi o Fluminense. Com o elenco, comparando o elenco do Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, dessas 4 equipes, o Fluminense é o que tinha a menor estrutura, o menor elenco, um elenco mais fraco em comparação aos demais, e chegou como patinho feio. Essa questão dos treinadores estrangeiros, eu acho que a mídia, ela tira um pouco da credibilidade do trabalho dos profissionais brasileiros. Você perde 1, 2, 3 jogos, a mídia já começa a te criticar um pouco. Tira a força ali do seu trabalho. Quer, às vezes, tumultuar um pouco o ambiente. Querendo ou não, acaba acontecendo isso. Falando um pouquinho sobre o desempenho desses times, eu acho que deu para mostrar um pouco o valor ainda dos times brasileiros. Tanto que o Botafogo estava no grupo da morte, dito grupo da morte. Quem passou foi o Botafogo. Exatamente. Ninguém acreditava no Botafogo contra o PSG. Todo mundo acreditava numa goleada do PSG, um dos melhores times da Europa. Campeão da Champions League até então. Exatamente. O Botafogo foi lá, perdeu de 1-0. Não, ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0, perdão. Ganhou de 1-0. Olha. Perdeu de 1-0, foi para o Atlético de Madrid, quando podia perder. Quando podia perder. Exatamente. E aí você vem o Flamengo, que há anos vem despontando no cenário brasileiro, principalmente, mas também mundial, revelando muitos jogadores para fora. Tem uma estrutura diferente das demais. E tem uma folha salarial superior do Botafogo. Tem uma folha salarial 25 milhões. Enorme. No Botafogo hoje é 20. E a gente cita aqui as contratações recentes do Flamengo, passando aí de 300 milhões. Que time brasileiro hoje pode chegar nesse nível? Então, certamente vai despontar. E agora, o Botafogo também tendo esse destaque, internacionalmente falando, entre os 5 melhores do mundo, né? Na bola de ouro. Na bola de ouro. E tem essa grande questão do trabalho realizado. Não é só de hoje. Para olhar para o destaque dos clubes no Mundial, você precisa retroceder um pouquinho. Falar, por exemplo, da campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 23, na Libertadores também, foi campeão simultaneamente, né, das 2 competições. Então é um trabalho que não é de agora. A gente olha o Mundial como uma competição que já era esperada há muito tempo, mas é preciso analisar um pouquinho atrás de como essas equipes chegaram.
e o que elas fizeram no Mundial e agora o que vai ser para frente, né? Porque gera uma certa expectativa do trabalho que eles fizeram no Mundial e de como se comportar agora no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar tocando nesse assunto, o Mundial de Clubes e a Bola de Ouro, que o Botafogo também concorre aí, junto com os demais clubes europeus, já, que é uma promoção da France Football, revista francesa. Já a gente volta no Arena Esportiva com Valdir Luiz e também com Paulo Vitor Viviani. Já. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema do programa, que é o desempenho dos clubes brasileiros no Mundial da FIFA e, claro, também o Botafogo, que é um dos candidatos à Bola de Ouro, com o Paulo Vitor, repórter aqui da TV Alerj, e o Valdir Luiz, hoje comentarista, mas nunca vai deixar de ser repórter da Super Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro. O PV já falou do assunto do Mundial de Clubes, mas eu quero ouvir você também, Valdir. O desempenho dos clubes brasileiros, o Fluminense foi aquele que mais chegou, né? Podendo até brigar pelo título, não conseguiu, mas na armação tática, nos elencos daqueles que participaram, foi surpreendente para você o Fluminense ter chegado onde chegou? Olha, eu concordo, sou da mesma linha do PV. Só acho o seguinte, Rui, eu acho que, não digo nós aqui, você é o maior plantão que o rádio teve. O rádio teve 3 fenômenos: Kleber Leite, João Saldanha e Rui Guilherme. Jorge Cury, Valdir Amaral, nosso Little Boy, Zé Carlos Araújo, Penido, não, peraí. Você é fenômeno como Não, plantão. Nada. João Saldanha foi fenômeno como comentarista e o Kleber como repórter, como narrador teu. Dengoso. Zé Carlos, Penido, Dolcei, Valdir, Cury. Amaral, Cury. Brincadeira. E nós tivemos o privilégio de trabalhar com eles. Hoje tem o privilégio de trabalhar com Penido e com Garotinho. É verdade. Eu só não... 2 lendas. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu só não trabalhei com 3 fenômenos do rádio: João Saldanha, Kleber Leite e Jorge Cury. Eu trabalhei com os 3. Porque mas me dava muito bem com eles, aprendi muito com o Kleber, eu conversei muito com o Saldanha. E o Cury que nunca pagava um cafezinho, né? É verdade. Mas, Rui, voltando ao tema, eu concordo. Só acho que a mídia, de modo geral, desprezou muito os clubes brasileiros, exceto antes o Palmeiras, principalmente a mídia de São Paulo. O Botafogo, na véspera do jogo, eu vi coleguinhas falando, não, quero saber de quanto vai perder, porque perder vai. Principalmente com o Paris Saint-Germain, né? Com o PSG. E o Palmeiras, eles achavam que não. O Botafogo fez uma partida razoável, a primeira, depois contra o Paris Saint-Germain foi muito bem, e quanto ao Atlético de Madrid, eu acho que ali faltou um pouco mais de capacidade. Mas perdeu quando podia. Mas o time tinha que estar mais ligado, tomou um gol no final. E se não toma aquele gol no final, não joga com o Palmeiras, joga com o Inter Miami e passava de fase. O Botafogo acho que foi bem, dentro das suas proporções. Era o terceiro elenco, na minha opinião, porque primeiro o Flamengo, o Palmeiras, depois o Botafogo. E o quarto elenco... O Fluminense, mas que teve um treinador que teve uma leitura de jogo fantástica. O Botafogo foi bem contra o Paris Saint-Germain, poderia ter ido melhor contra o Atlético de Madrid, ficou desligado, tomou gol já aos 44 do segundo tempo, enquanto o Palmeiras foi muito mal, ficou com muito medo do Palmeiras. E o Botafogo tinha jogado com o Palmeiras 2 meses antes e tinha atropelado o Palmeiras, não venceu no detalhe. Bola na trave, 2 pênaltis não marcados. E aí ficou com medo do Palmeiras, foi eliminado pelo Palmeiras de maneira até justa. Que o Palmeiras pouco foi melhor. Da leitura que você citou anteriormente, né? Jogou de uma forma contra o PSG, venceu, jogou diferente contra o Palmeiras, talvez um adversário brasileiro, como poderia mostrar ali. Né? E o Fluminense foi letal, foi importante, com um elenco de jogadores que entenderam a proposta do treinador. Por pouco não chegou a uma final. O Flamengo, pelo elenco que tem, e o Palmeiras, eu acho que poderia ir até mais longe. Olha, eu confiava no Palmeiras e no Flamengo para chegar à final. Sinceramente, eu não confiava nem no Fluminense nem no Botafogo. Eu também. Eu não acreditava no Fluminense. Pelo elenco, né, Valdir? Eu acho que boa parte da mídia também acreditava dessa forma, né? Eu quero deixar bem claro, com todo o respeito que eu tenho ao Fluminense. Sim, claro. Tá analisando e ao Renato, que é um grande treinador. Que é meu amigo, meu irmão. Me tornei amigo do Renato quando ele jogou no Botafogo em 91 e 92.
Então, um cara que eu tenho um profundo carinho, sempre atencioso, falo E com ele, conhecedor de futebol. conhecedor de futebol, Conhecedor de e é futebol. taxado de boleiro. Ah, Renato é Mas boleiro. deixa ele é ser chato. taxado, ele é Mas, ô ganhador. Rui, tem pessoas que o futebol, o saudoso Valdir Espinosa, que era um grande amigo que eu tinha no futebol, dizia para mim o seguinte: você leva alguns carimbos na vida no futebol. O Espinosa nunca fez um churrasco, tinha fama de churrasqueiro e boleiro. O cara gaúcho. Mas ele gostava de comer, mas não sabia fazer. Sim. Entendeu? Em Pô, muitas situações também, Rui, a mídia trata os nossos treinadores como ultrapassados. ultrapassado. É isso. Vê o Renato O Gaúcho. que não é verdade. Ah, ele é ultrapassado. Ele só tem a fama de boleiro. Ele entende da bola porque ele jogou. Ele é ultrapassado. Como outros treinadores que trabalham atualmente aqui, às vezes são demitidos dos clubes, ficam um tempo afastado, logo vem um treinador estrangeiro para tentar suprir essa ausência. Se você fizer uma análise, e eu gosto muito de, sabe, até pela minha função hoje de comentarista, eu gosto muito de me preparar para os jogos, e fico lendo, entro na internet. De 2019 para cá, depois do efeito Jorge Jesus, o que passou de português e argentino aqui no Brasil, e muitos fiascos. Como é que é o nome daquele argentino, que eu esqueci o nome dele, que foi treinador do Santos, foi aqui também, do Flamengo? Nervosinho. O Sampaoli, Sampaoli. o Andarilho, fica ali correndo na beira. Andarilho, porque ele fica ali andando Andarilho, o 22. na área técnica. Meu Deus do O céu, como é Andarilho. que pode? Ganhando R$1 milhão. Exatamente. Então, houve, você vê, o tal do Zubeldia, Também outro. pô, campeão de cartão amarelo. Pô, os caras do Zubeldia, ganhou na LDU, pô. Então, houve uma certa, sabe, eu usar o termo pesado, covardia com os treinadores brasileiros. Concordo contigo. Uma covardia. Sim. O único treinador brasileiro que a mídia tem um carinho especial, e eu não sei por quê, porque o histórico dele, tirando o título com o Fluminense, é um histórico lamentável. Quando eu estou falando de profissional, estou falando de pessoas, que até um cara super educado, meu tempo de repórter, cobri Fluminense e Flamengo com ele, um cara super do bem, que é o Fernando Diniz. Mas ele tem uma blindagem que outros treinadores brasileiros não têm. Na primeira passagem dele no Vasco, ele tomou 2 goleadas em 4 dias. Levou de 4-0 do Vitória e 4-0 do Botafogo. Ele não subiu com o Vasco continuou na Série B em 2021. Ele deixou o Atlético Paranaense na última posição em 2019. O ano passado, se ele não sai, o Fluminense será rebaixado. E ele tem uma blindagem que é diferente. Então, é o único treinador brasileiro hoje que a mídia, não sei por Até na primeira passagem dele pelo Fluminense também teve essa... Foi terrível a primeira terrível passagem dele. A passagem dele pelo Fluminense boa foi em 2023. Sim. Mas ele pegou um momento que o futebol tem isso. Às vezes você tem um time que não é tão talentoso individualmente, mas é um time aplicado. E esse time aplicado rende e acaba chegando a título. Agora, a gente falou um pouquinho do Mundial de Clubes, né? Mas foi bom, porque os clubes ganharam muito dinheiro. Ganharam e ganharam prestígio. O que mais ganhou foi o Fluminense, porque foi aquele que mais foi à frente. Né? E esse dinheiro que os clubes ganharam, o Flamengo está muito bem estruturado desde a época do Eduardo Bandeira. O Fluminense garantiu, Rui, só para corroborar com a sua opinião e sua informação, o dinheiro que o Fluminense ganhou salvou o Fluminense, o mandato do Mário Bittencourt vai com tranquilidade até o final do ano. Foi o quê? 340 milhões? Pouco mais de 330 milhões. Então, mais de 330 milhões, muito dinheiro. Supor que você tem uma folha de 10 milhões, ainda pode investir. Descontando um pouco aí dos impostos, né? Teve que pagar imposto lá nos Estados Unidos, aqui Fica também. Um pouco menos de 200 milhões de reais. Mas uma baita grana. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense ganharam muito dinheiro. Então eu acho que vale a pena. Eu só não gostei o seguinte, eu achei um excesso de clubes nessa competição. Poderia ser mais reduzido, mais rápido. Né? Mas a FIFA quer aparecer. A FIFA quer numerar. A FIFA gosta de dinheiro, dólares, euros. Então, eu acho que isso foi até uma boa, né? Em termos de grana para os clubes brasileiros, PV e Valdir. Sim, pela participação eles já garantiram um bom retorno financeiro, né? O Fluminense, como chegou mais longe, garantiu mais aproximadamente aí 200 milhões, descontando... já com os descontos. Já com os descontos, né? Era um clube que precisava. Muito. O Mário sempre trata dessa necessidade, desse respiro financeiro que o Fluminense precisa, e muitas vezes recorrendo às joias de Xerém, inclusive eliminado por uma dessas joias, né, que foi o João Pedro, autor dos 2 gols do Chelsea na semifinal. Então veio para aliviar. Você vê que o Fluminense, mesmo com esse dinheiro recebido do Mundial, não tem reforço
para a sequência da competição. Contratou agora o Lúcio Costa por 22 milhões de reais. Mas em comparação, você vê o Flamengo, são 4 ou 5 reforços, se não me engano, Saul, Carrascal, Emerson Royal, Samuel Lino, de aproximadamente 330 milhões de reais nesse custo geral. Valor muito maior do que ganhou no Mundial, mas a diferença de estrutura, mas pensando em um que precisa se reestruturar financeiramente e outro que já está bem estruturado e competindo aí sempre em alto nível. E o Flamengo, né, dos cariocas, é o único que está fora da próxima fase da Copa do Brasil, que é uma competição altamente rentável. É a que paga mais. Entre paga Libertadores mais. e Brasileiro, É a Copa dos 8 clubes que classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil, são 3 cariocas. Sim. Botafogo, Fluminense e Vasco. O Vasco, para mim, surpreendeu. Você tem um de São Paulo, que é o Corinthians, você tem um da Bahia, os dois de Minas, os dois de Minas e um paranaense, que é o único da Série B. É o único da Série B. Rende mais ou menos 4 milhões de reais só para passar de fase, né? 4 milhões dá 4.740.150 reais. Só acho, Rui, me permita um detalhe. Quando ela foi criada pelo Eurico Miranda, que era um fraterno amigo seu, ela estava mais enxuta. Era o diretor de futebol Era da o diretor CBF. de futebol. Mas foi ela estava mais enxuta. Eu acho que ela sabe, ela abriu muito, demais, né? inchou demais. Eu também, entendeu? concordo. Agora, vamos tratar desse assunto do Botafogo, porque é o único clube brasileiro que está lutando pela bola de ouro. Então, a gente também tem que enobrecer o Botafogo. Porque, vocês vejam só, tem o Paris Saint-Germain, Barcelona, Liverpool, né, e o Chelsea. São 2 clubes da Inglaterra, Liverpool e Chelsea. Barcelona da Espanha, Paris Saint-Germain, né, futebol francês, e tem o Botafogo nessa luta da bola de ouro, merecidamente, por quê? Campeão da Libertadores do ano passado e campeão brasileiro. Eu quero passar essa bola para o Valdir, rapidamente, Valdir. Conta essa história do Botafogo aí. Ser o único clube brasileiro nessa disputa. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem todo o direito de comemorar, né? Porque teve um 2023 que bateu na trave. Sim. E foi um negócio triste para o torcedor do Botafogo. 13 pontos na frente, 2 derrotas de virada na sequência para Grêmio, para Palmeiras. E veio 2024 e o Botafogo fez uma campanha que ganhou. O Botafogo ganhou em uma semana 2 títulos importantes. Ganhou no dia 30 de novembro o Libertadores e 8 de dezembro o Brasileiro. Verdade. E é o time que mais cedeu jogadores para a história das Copas do Mundo para a seleção brasileira. É um time mundialmente famoso por causa de Garrincha, Nilton Santos, de Amarildo, aqueles jogadores que brilharam com a camisa da seleção brasileira, Gerson, Paulo César, Jairzinho. E aí ficou muito... O Botafogo passou por momentos difíceis. E hoje começa a ter uma outra cara. E o Botafogo representa não só o Brasil, como o futebol sul-americano. É verdade. Que é o único clube, o sul-americano é o Botafogo. Sim. Então, eu acho que é um motivo de orgulho não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro. Claro que o torcedor de outro clube não vai levar isso, eu acho que é natural, que é saudável a rivalidade. Mas o torcedor do Botafogo tem que se orgulhar. Na pior das hipóteses, o Botafogo é o 5º melhor do mundo. E aí, PV? Essa questão da reestruturação que nós falamos aqui, né? Eu citei até erradamente 2023, mas foi 2024. Ele 23 bateu na trave. 23 bateu na trave. Todo mundo ficou, pô, o Botafogo vai ser campeão. Foram 13 pontos, né? 13 pontos. 13 pontos. Mas, Aí depois... meu amigo, vou dar um detalhe. Com o Lúcio Flávio de treinador, tu vai querer ganhar o quê, ô? Nem parou aí, pô. Mas ele jogou bem na época. Ele foi jogador, ele desempenhava bem o trabalho. Jogou, mas nas finais se escondia. O Lúcio Flávio é o Thiago Neves canhoto. Gostava muito do futebol dos dois, tá? Do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio se escondeu em todas as decisões. 2006 ele estava machucado. Aí o Botafogo foi campeão. 2007, 8 e 9 ele jogou, se escondeu. Aí na final, sem ele, em 2010 apareceu o Louco Abreu e ganhou o título. O Lúcio Flávio, como diria o Rui Guilherme, é um pezinho de sorvete. Fala, PV. Rui, eu acredito que eu concordo com o Valdir, é motivo para se orgulhar, sim. Da mesma forma que as equipes cariocas, o Vasco, o Fluminense, Flamengo e Botafogo participaram do Mundial e era um motivo de se orgulhar do futebol brasileiro, no modo geral, logicamente, como o Valdir falou, nós não vamos torcer ali para o nosso rival, existe essa rivalidade, Claro. né, que é saudável acompanhar isso, mas é sim motivo de se orgulhar para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano. Ter uma figura ali como o Botafogo, um clube histórico. Até porque a seleção brasileira, meu querido, tá mal, né? Tá ruim. Tá ruim. Mesmo né? com o nosso Carlo Ancelotti. Mas não tem jeito. Você só faz pipoca se tiver milho. Amigo, como diria o Glória, sem ovos você não faz omelete. Omeletes. Então não tem jeito, amigo. Então,
Isso por aí. também, Rui, mostra a nossa força. Isso faz com que os jogadores da Europa, por exemplo, tenham vontade de voltar ou a viver aqui no Brasil, Jogar aqui. disputar um campeonato brasileiro, Certo. por exemplo. Como muitos jogadores estão vindo com a força do Flamengo, jogando no Flamengo. Como muitos atletas olham para o Botafogo e falam assim, eu quero jogar O aqui no PV Botafogo. me permita só um Claro. introito, até para te ajudar. Antigamente, o jogador ia para a Europa com 23, 24, 25. Hoje vai com 18, 19. Vários jogadores estão... Você lembra do Samuel Lino? Sim. Você não se lembra. Você se lembra do Caio, que está jogando no Botafogo? O Davi Luiz, que jogou no... Foi tudo cedo para lá. O próprio Hulk foi tudo com 18, 19. Então, agora, os caras estão vendo que o futebol brasileiro está se reestruturando. Ficando cada vez Cotas mais altas forte, de TV, voltando. De forma voltando. positiva, né? É, de forma E positiva. com salários, muitas oportunidades, que não perde nada para um time europeu. É verdade. Você pega um time da Premier League, por Olha, exemplo, do Botafogo hoje é 20 milhões de reais. o Igor Jesus acabou de ser vendido para o Nottingham Forest da Premier League, com certeza tem jogador aqui no Brasil que ganha praticamente o valor que ele está Cara, ganhando o lá. Flamengo tá O pagando. Arias, John Arias, por exemplo, foi para o Wolverhampton da Inglaterra ganhando até menos do que ele ganha hoje, ganhava no Fluminense. Mas é aquela questão de viver o sonho europeu, bater lá e talvez voltar para ver que o nosso futebol também está forte. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, em que o assunto, ou os assuntos, foram o Mundial de Clubes e a Bola de Ouro, que o Botafogo também está concorrendo, único clube sul-americano. E nós contamos com as presenças do Paulo Vitor, repórter da TV Alerj, e do Valdir Luiz, comentarista e também repórter da Super Rádio Tupi. PV, muito obrigado pela sua presença. Rui, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar participando aqui do Arena Esportiva, também com a participação do Valdir Luiz, aqui abrilhantando esse comentário, falando sobre a importância do futebol brasileiro, que se reestrutura cada vez mais e mostra a nossa força. Valdir? Rui, primeiramente agradecer a lembrança do meu nome, o seu convite. Fiquei muito feliz de estar aqui, rever você com baita de um profissional altamente competente, talentoso, conhecer o Paulo Vitor, que eu já acompanho nas transmissões da TV Alerj. Muito bom estar aqui. E, quando quiser, estou sempre à sua disposição, porque é um papo muito agradável. Até porque você está aqui do lado, né? Na Super Rádio Tupi. Pertinho. Aqui pertinho. Um abraço, Rui. Um abraço Valeu. a quem está ligado com a gente. Obrigado, PV. Obrigado, Valdir Luiz. O Arena Esportiva, você pode acompanhar tudo através do site www.alerj.rj.gov.br e também nas nossas redes sociais. Na TV aberta, canal 10.2 e na NET, canal 12. TV Alerj, o canal do povo.